Imagine só, um homem que a história consagrou como Antonino Pio nasceu com o nome de Aurélio Fúvio Boiônio Antonino, em um dia especial, 19 de setembro do ano 86, na encantadora cidade antiga de Lanúvio, a apenas 32 quilômetros ao sudeste de Roma. Embora tenha governado o Império Romano por 23 anos, de 138 a 161, seus registros são surpreendentemente escassos se comparados a outros imperadores. Mas não se engane, cada descoberta sobre sua vida é um tesouro. Enquanto historiadores como Suetônio e Tácito nos presentearam com obras detalhadas sobre outros líderes, o principal retrato que temos de Antonino vem da História Augusta, uma coleção fascinante de 30 biografias de imperadores entre 117 e 284. Essa obra, atribuída a 6 autores distintos, na verdade esconde um único escritor do século IV, que usou pseudonimos para dar mais credibilidade ao texto. Apesar de alguns exageros e informações duvidosas, ela segue sendo nossa fonte mais completa sobre o período. Afinal, onde mais encontraríamos tantos detalhes? Infelizmente, outras obras cruciais se perderam no tempo. O historiador grego Cássio Dio, por exemplo, deixou registros fragmentados sobre o reinado de Antonino. Sem seus escritos completos, dependemos de cartas, inscrições e vestígios arqueológicos, moedas, ruínas e documentos oficiais, para reconstruir sua trajetória. E que trajetória! Filhos de uma das famílias mais influentes de Roma, seus ancestrais já brilhavam na política imperial. Seu avô, Tito Aurélio Fulvo, não foi apenas comandante de uma legião romana, mas também um dos primeiros apoiadores de Vespasiano, o futuro imperador que emergiu vitorioso das guerras civis de 68 a 69. Essa lealdade rendeu a Tito 2 consulados, o segundo em 85, uma honra rara, reservada aos mais distintos cidadãos. O pai de Antonino, que carregava o mesmo nome, seguiu seus passos. Também alcançou o consulado em 89. Casou-se com Ária Fadila, filha de Cleoário Antonino, outro aristocrata de prestígio, que havia sido cônsul 2 vezes. Dessa união nasceu o futuro imperador, mas a tragédia chegou cedo. O pai faleceu quando Antonino ainda era criança. Sua mãe, então, se casou novamente com Públio Júlio Lupo, algo comum na sociedade romana, onde o divórcio não carregava estigma. Mesmo assim, o jovem cresceu cercado de afeto na luxuosa vila familiar em Lório, a oeste de Roma, sob os cuidados dos avós e de tutores que lhe garantiram uma educação impecável, digna de sua linhagem. Desde cedo seu destino parecia traçado: seguir a tradição familiar, assumir o consulado, cargo que, embora menos poderoso que na República, ainda era um trampolim para governos provinciais e postos de destaque no Império. Mas quem imaginaria que aquele menino, nascido em 86, durante o reinado de Domiciano, um dia ocuparia o trono? Afinal, o Império Romano já tinha mais de um século, fundado por Otaviano Augusto, o herdeiro político de Júlio César. Após derrotar Marco Antônio, Augusto consolidou um sistema que duraria gerações, mesmo com as turbulentas disputas da dinastia Júlio-Claudiana, encerradas com a queda de Nero em 68. Foi então que Vespasiano, após um ano caótico com 4 imperadores, restaurou a ordem e iniciou a dinastia Flávia. Seu filho Tito sucedeu, mas morreu jovem em 81, abrindo caminho para Domiciano, um governante que, apesar de controverso, deixou marcas como o Anfiteatro Flávio, mais conhecido como Coliseu. Antonino, no entanto, pertencia a uma nova era. Sua ascensão não foi obra do acaso, mas do legado de uma família que soube navegar nas águas turbulentas da política romana, sempre próxima ao poder. E quando sua hora chegou, ele não apenas governou, mas deixou um reinado marcado pela estabilidade, um raro período de paz que Roma dificilmente esqueceria. Enquanto Domiciano mergulhava nas sombras de seu próprio poder, tecendo uma rede de medo que acabaria por selar seu destino nas lâminas da guarda pretoriana, Antonino Pius crescia sob um céu diferente. O ano era 96 d.C., e o Império Romano, ainda tremendo das cicatrizes deixadas por Nero e pela guerra civil que se seguiu, ansiava por um sopro de normalidade. Foi então que, às vésperas do 10º aniversário de Antonino, o Senado, com a sabedoria de quem já viu de mais sangue derramado, coroou Marco Cosseio Nerva, um aristocrata de 66 anos, cujo nome carregava o peso da tradição e a promessa de reconciliação. Nerva não era um homem de espadas, mas de palavras. Um intermediário, um ponte entre o caos e a ordem, escolhido não pela força, mas pela capacidade de unir o que estava fragmentado. Seu reinado, embora breve, foi um farol. Ele entendeu que Roma não suportaria outra guerra civil. E assim, com a prudência de quem sabe que o poder deve ser passado, não arrebatado,
ele olhou para as legiões da Germânia e viu em Marco Ulpio Trajano não apenas um general, mas um sucessor. A adoção. Esse gesto que transformaria a história de Roma, não era mais um privilégio de sangue, mas de mérito. E foi esse princípio, essa revolução silenciosa, que um dia abriria as portas do Palatino para Antonino. Os anos se passaram e o jovem Antonino, agora com 14 primaveras, vestiu pela primeira vez a toga virilis, aquele manto branco que marcava sua entrada no mundo dos homens. Não havia pompa excessiva, nem pressa desmedida. Roma não era feita de atalhos, mas de etapas, e ele, filho de uma linhagem que entendia o jogo do poder, sabia que cada cargo, cada título, era um degrau em direção a algo maior. O cursus honorum não era apenas um ritual, era o caminho que separava os ambiciosos dos visionários. E Antonino, embora ainda um nome discreto nos arquivos do Senado, já demonstrava sinais de que pertencia ao segundo grupo. Os registros são escassos, mas não silenciosos. Sabemos que ele serviu, talvez nas legiões, talvez em postos administrativos, porque Roma não perdoava a ociosidade em seus filhos prediletos. Sabemos que aos 24 anos, finalmente pôde assumir a quaestura, a porta de entrada para o Senado, onde os destinos do império eram tecidos entre discursos e intrigas. E sabemos, acima de tudo, que seu casamento com Ania Galéria Faustina não foi mero acaso, mas uma aliança estratégica. Ela, filha de Marco Ânio Vero, um homem tão próximo da família de Antonino que seus laços pareciam predestinados. O ano exato? Perdido nas brumas do tempo, mas os frutos dessa união não. 4 filhos, 2 rapazes que a sorte levou cedo demais, e 2 filhas, uma Fadila, que partiria jovem, outra Faustina, cujo destino se entrelaçaria com o de um futuro imperador Marco Aurélio. Mas foi como quaestor e depois como pretor que Antonino começou a esculpir seu nome na pedra da história. Ao lado de Catílio Severo, um homem de reputação inatacável, ele aprendeu que a justiça não era um conceito abstrato, mas uma prática diária. E quando, em 120 d.C., assumiu o consulado aos 33 anos, muitos devem ter se perguntado, por que um homem tão jovem, tão aparentemente desapegado das ambições vulgares, aceitaria tal responsabilidade? A resposta, talvez, esteja no que veio depois. Porque ao fim de seu mandato, Antonino não correu atrás de governadorias distantes nem de glórias efêmeras. Voltou para suas terras, para seus lagos cheios de peixes e suas florestas repletas de servos, como se soubesse que o verdadeiro poder não se mede em legiões, mas em legado. E foi nesse retiro aparente que Adriano, o novo príncipe, o observou. O imperador viajante, que transformou o império em seu jardim particular, precisava de homens em quem pudesse confiar enquanto percorria as fronteiras do mundo conhecido. Roma não podia ficar órfã. E assim, quando Adriano reorganizou a administração da Itália, tirando-a das mãos do Senado e entregando-a a 4 procônsules, o nome de Antonino surgiu como uma escolha óbvia. Afinal, quem melhor para governar a Etrúria, terra que ele conhecia como as palmas de suas próprias mãos, do que um homem cuja ambição maior parecia ser a tranquilidade de seu povo? Talvez tenha sido justamente essa falta de sede por poder que o tornou tão perigoso, porque um homem que não almeja ao trono não pode ser comprado nem intimidado. E em um império onde a lealdade era moeda rara, Antonino Pius, o piedoso, o sereno, estava prestes a provar que a verdadeira grandeza não está em conquistar, mas em preservar. Não era um homem que buscasse o poder por si só, e foi exatamente isso que o tornou o candidato ideal para um império que já não suportava mais a ganância dos ambiciosos. Adriano, o imperador que esculpia fronteiras com a mesma precisão com que esculpia estátuas, sabia disso melhor que ninguém. Por isso, quando precisou de procônsules para governar a própria Itália, não procurou generais sedentos por glória nem políticos ávidos por influência. Procurou homens em quem pudesse confiar cegamente, aqueles cuja lealdade não fosse negociável nem mesmo diante da tentação do trono. E entre todos escolheu Antonino Pio não como um subordinado, mas como sua própria extensão no coração do império. Imagine o peso dessa confiança. Adriano estava nas províncias do norte, erguerendo com suas próprias mãos a muralha que levaria seu nome, um monumento à sua visão de um império protegido e ordenado. Enquanto isso, em Roma e na Etrúria, deixava nas mãos de Antonino o controle sobre a região mais estratégica de todas, a Itália, o próprio cerne do poder romano. Não sabemos ao certo por quanto tempo ele exerceu esse cargo. Os registros antigos, como sempre, guardam seus segredos com ciúme. Mas uma coisa é inegável: onde quer que Antonino pisasse, a estabilidade o seguia. E quando seu mandato como procônsul da Itália terminou, não foi para o esquecimento que ele partiu, mas para um desafio ainda maior: a Ásia.
Sim, a Ásia, não qualquer província, mas a província. A joia do império, tão rica que sua riqueza ofuscava até mesmo a de Roma. Um lugar onde o governador não administrava apenas cidades, mas um império dentro do império. E foi lá, entre as cidades prósperas e os templos dourados, que Antonino provou que sua reputação não era mero acaso. A história augusta não economiza elogios. Sob seu comando, a Ásia floresceu como nunca. Não por acaso seu avô materno, Arrius Antonino, havia ocupado o mesmo cargo décadas antes, sob Vespasiano. Mas onde o avô havia plantado, o neto colheu, e em abundância. A economia da região prosperou, as alianças se fortaleceram, e até mesmo os mais influentes cidadãos como Herodes Ático, o erudito ateniense que supervisionava as cidades livres, tornaram-se seus aliados. E foi em Esmirna, a pérola junica onde hoje se ergue Izmir, que uma cena reveladora se desenrolou. Filóstrato de Atenas, o sábio do século III, nos conta que Antonino hospedou-se na casa de Polémon, o famoso retórico, e ali, entre debates filosóficos e vinho, revelou algo que poucos esperavam. Sua admiração não era por si mesmo, mas por aqueles que haviam governado antes dele. Falava de Trajano e Adriano não como predecessores, mas como faróis homens cujo legado ele não pretendia apagar, mas honrar. Quando voltou a Roma, não foi como um mero ex-governador, mas como peça central do Conselho Imperial de Adriano. Um círculo de elite, onde juristas, oradores e estrategistas moldavam o destino do império. E ali já na casa dos 40, Antonino consolidou o que sempre fora sua maior arma, a moderação. Em um salão onde muitos gritavam, ele falava baixo e era ouvido. Onde outros impunham, ele convinha. Não por fraqueza, mas porque sabia que o verdadeiro poder não se toma, se conquista pela confiança. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Adriano envelhecia. Sua saúde declinava e com ela, a certeza de quem herdaria seu legado. Por anos o imperador sem filhos havia olhado para Lúcio Servianus, seu cunhado, como um herdeiro não oficial. Mas o tempo é implacável. Nos anos 130, Servianus já beirava os 90, e até mesmo a paciência de Adriano tinha limites. Seu olhar então se voltou para o neto de Servianus, o jovem Lúcio Salinator. Mas em 136, após um susto que quase o levou à morte, Adriano fez uma escolha que surpreendeu a todos. Adotou Lúcio Ceionius Commodus, um homem de apenas 35 anos que passou a se chamar Lúcio Aelius César. O que levou Adriano a essa decisão? Os motivos se perdem entre as sombras da história. Talvez fossem os laços familiares de Aelius, ou o fato de ele ter um filho jovem e duas filhas, sendo a mais velha prometida a um rapaz de apenas 15 anos. Marcus Annius Verus, neto de um cônsul 3 vezes eleito e mais importante genro de Antonino Pio. Cássio Dio, o historiador que viria décadas depois, sugere que Adriano via em Marcos algo especial, um herdeiro digno de seu nome. Mas o destino mais uma vez interveio. Em 137, Aelius foi enviado para as Panonias, onde adoeceu. Voltou a Roma no inverno, já fraco, e morreu no primeiro dia de 138. Adriano, agora com 62 anos e a saúde cada vez mais frágil, viu seu plano desmoronar. Mas não era homem de se render. 3 semanas após a morte de Aelius, em seu próprio aniversário, ele revelou ao mundo sua última jogada mestre. Adotaria Antonino Pio, então com 51 anos, como seu sucessor. Não era um general, não era um conquistador. Era um administrador meticuloso, um homem que havia passado a vida preparando-se não para a guerra, mas para a paz. E Adriano, em sua sabedoria final, entendeu que era exatamente isso que Roma precisava. Não um guerreiro, mas um guardião. Alguém que pudesse segurar as rédeas do império enquanto o verdadeiro herdeiro, Marcus Annius Verus, o futuro Marco Aurélio, amadurecia. Mas havia um detalhe crucial. Para selar o acordo, Antonino deveria adotar 2 jovens, Marcus, de 16 anos, e Lúcio Ceionius Commodus, filho de Aelius, com apenas 7. O primeiro seria o herdeiro principal, o segundo, uma garantia dinástica. E assim, com um único gesto, Adriano não só escolheu seu sucessor, mas também garantiu o futuro de Roma nas mãos daqueles que, como ele, acreditavam que um império se governa não pela espada, mas pela sabedoria. O resto? Bem, o resto é história. Mas não uma história qualquer, é a história de como um homem que nunca almejou o trono acabou se tornando um dos maiores imperadores que Roma já conheceu. Não por conquista, mas por preservação. Não por força, mas por piedade. E tudo começou com uma escolha que à época poucos entenderam, mas que o tempo provaria ser genial. Eis que surge um momento que mudaria não apenas o destino de um homem, mas o rumo de todo um império. Imagine a cena: Antonino Pio, um homem de prudência e medida,
recebe a notícia que poucos ousariam sonhar. Ele seria o sucessor imediato de Adriano, o imperador que redefiniu o que significava governar com sabedoria. Mas aqui está o detalhe que poucos contam: essa não foi uma escolha unânime. Havia vozes discordantes como as de Catílio Severo, seu próprio colega no consulado de 120 d.C., um homem que via as coisas de maneira muito diferente. E não era só ele, o Mídio Quadrato, ligado por laços de sangue a Marco Aurélio, também observava com desconfiança. Severo, aliás, pagaria um preço por sua oposição. Afastado do cargo de prefeito da cidade não por violência, mas por uma decisão firme que deixou claro: o novo tempo não toleraria divisões. E Luiz Hélio, o homem que muitos acreditavam ser o herdeiro natural, recebeu nada além de um silêncio eloquente. Adriano, em seus últimos dias, não tinha espaço para hesitações. Mas Antonino? Ele não aceitou o peso da coroa sem reflexão. Pediu tempo. Um mês. Um mês em que o império inteiro deve ter contido a respiração, até que, em 25 de fevereiro, a adoção foi finalmente selada, não como um ato burocrático, mas como uma celebração. Uma cerimônia que uniu dois homens não apenas por laços legais, mas por um propósito maior. E com ela, veio a tribunicia potestas, aquele poder que transformava um cidadão em guardião das leis e dos costumes de Roma. O proconsulare imperium, herança dos antigos cargos republicanos, agora repousava em suas mãos. Não era apenas poder, era responsabilidade. Enquanto isso, Adriano, o grande arquiteto desse futuro, lutava contra o tempo. Seu coração, traído pela doença, o consumia em dor. Júlio Capitolino, em seus escritos, pinta um quadro comovente. Um imperador frágil, mas ainda lúcido, um homem que, mesmo à beira do abismo, se recusava a render-se sem antes garantir que sua visão sobreviveria. Antonino, então, assumiu um papel que poucos esperavam, não o de um sucessor impaciente, mas o de um filho que protege o pai. Interveio quando Adriano, em desespero, pensou em encurtar sua própria agonia. Ainda não deve ter dito, com a firmeza de quem sabe que a história não se escreve com pressa. E o destino, como se quisesse recompensá-lo, concedeu a Adriano um último suspiro de vida, uma viagem a Baiae, onde o ar salgado da Campânia lhe deu forças para um adeus digno. Foi ali, em 10 de julho de 138 d.C., que o mundo perdeu um de seus maiores imperadores. Mas não sem antes testemunhar um gesto que definiria o legado de Antonino. Ao lado do leito de morte, ele não viu um rival, mas um pai. E como todo bom filho, seu primeiro ato como imperador não foi de glória, mas de piedade. Transportou o corpo de Adriano de volta a Roma, não para o mausoléu de Augusto, já lotado de sombras do passado, mas para um novo santuário, erguido às margens do Tibre. Um lugar que Adriano próprio havia imaginado, mas que, quem sabe, coube a Antonino terminar. Séculos depois, aquelas pedras se transformariam no Castel San Angelo, testemunha silenciosa de que até os monumentos mais duradouros começam com um ato de amor. E Roma? Roma exultou. Os senadores que sob Adriano haviam sentido o peso de um governo centralizador, agora viam em Antonino um sopro de renovação. Ele desfez o que muitos consideravam um erro, a divisão de Itália em 4 proconsulados, devolvendo ao Senado o governo da península. Um gesto simbólico mas poderoso. A Roma que conhecemos está de volta, devem ter murmurado nas ruas. Claro, nem todos aplaudiram de início. Os amigos de Adriano, seus aliados mais próximos, resistiram a honrar sua memória com o fervor que Antonino propunha. Afinal, era costume divinizar os imperadores após a morte, por que a relutância agora? Talvez fosse o medo de que, ao elevar Adriano aos altares, seu legado fosse distorcido. Ou talvez, e aqui reside a ironia, fosse o próprio Adriano, com seu amor incondicional pela cultura grega, quem, mesmo depois de morto, ainda desafiava as tradições romanas. Mas Antonino não era homem de meias medidas. Em setembro de 138 d.C., o Senado, finalmente convencido, lhe concedeu um título que ecoaria pela eternidade: Pius, piedoso. Não por acaso. Era a coroa de um homem que havia cuidado de seu pai adotivo como se fosse sangue, que lutara para que Adriano recebesse as honras divinas que merecia, que governava com uma bondade tão rara quanto necessária. E Faustina, sua esposa, a mulher que o acompanhará em cada passo, foi elevada ao posto de Augusta, não como um mero protocolo, mas como reconhecimento de que atrás de todo grande imperador há uma parceira que sustenta seu reinado com graça e inteligência. Marco Aurélio, anos depois, escrevendo suas Meditations, lembraria de Antonino com uma clareza que só a gratidão genuína permite. Falava de sua gentileza, de sua capacidade de julgar sem arrogância, de sua aversão a vaidades vazias.
Ele não precisava gabar-se de ser justo, diria, porque sua justiça falava por si. Um homem que amava o trabalho sem se perder nele, que ouvia mais do que falava, que entendia o valor de segurar as rédeas do poder com firmeza, mas também de soltar quando necessário. E aqui está a lição que poucos soberanos aprendem: a verdadeira força não está em apertar, mas em saber quando afrouxar. Quando Antonino assumiu o trono, já era um homem de fortuna. Heranças de avós, tanto paternos quanto maternos, haviam lhe dado uma base que muitos invejavam. Mas Faustina, diz a história augusta, sonhava com mais. Agora que és imperador, teria dito, nossa riqueza pode crescer sem limites. E ele, com a sabedoria que o definia, respondeu, mas minha cara, nós já temos tudo o que precisávamos antes. Não era avareza, era princípios. Separou suas finanças pessoais das do Estado, criando a Res Privata, um departamento dedicado a gerir os bens imperiais com transparência. Marco Aurélio, seu herdeiro espiritual, mais tarde lembraria como Antonino evitava ostentações desnecessárias, mesmo que adorasse os jogos. Sim, ele amava as corridas de bigas, quem em Roma não amava? Mas entendia que o povo merecia mais do que pão e circo, merecia dignidade. E assim, em 19 de setembro de 139 d.C., um ano após sua ascensão, Antonino celebrou não apenas seu aniversário, mas o primeiro capítulo de um reinado que prometeu ser diferente. As inscrições em monumentos já o chamavam de imperador desde 138, mas em alguns cantos remotos do império, a notícia ainda chegava como um eco distante. Pouco importava. O que importava era que, pela primeira vez em muito tempo, Roma tinha um líder que governava não pelo medo, mas pela confiança. Não pela espada, mas pela palavra. E se isso não é o início de uma era dourada, então o que é? Eis que chega o momento que Roma aguardava, a ascensão de um novo imperador. Não com pompas vazias ou ostentação de ouro, mas com gestos que falavam mais alto que qualquer discurso. O Aurum Coronarum, aquele tributo dourado que as cidades ofereciam ao novo soberano como símbolo de lealdade, foi devolvido por Antonino Pio em sua quase totalidade. Da Itália nenhuma moeda ficou em seus cofres, das províncias apenas metade do esperado. Não por avareza, mas por princípios. Um homem que preferia a gratidão do povo ao peso do metal precioso. E se pensam que sua generosidade terminou aí, enganam-se. Os projetos inacabados de Adriano, aquele imperador que transformou pedra em poesia e fronteiras em legados, encontraram em Antonino um guardião. As termas que brotaram em 139 d.C., erguidas com seu apoio, não eram apenas banhos públicos, eram promessas cumpridas, pedras que sussurravam ao povo. Este imperador se importa. Até o porto de Ostia, a joia do Tibre, viu seu anfiteatro em Cápuas, outrora restaurado pelas mãos de Adriano, brilhar novamente sob seu patrocínio. Cada tijolo colocado era um voto de confiança, cada coluna erguida, um juramento de estabilidade. Não espanta, pois, que o Senado, daquele corpo tão cioso de títulos e honras, tenha se curvado para oferecer-lhe o mais nobre de todos, Pater Patriae e Pai da Pátria. Um ano antes, ele recusará a distinção com humildade. Desta vez aceitou, não por vaidade, mas porque Roma já o havia coroado no coração de seus cidadãos. Antonino não era um usurpador de cargos nem um destruidor de legados. Ao contrário, manteve no poder os homens de Adriano, provando que um império não se governa com purgas, mas com continuidade. Sua paciência era estratégia. Enquanto outros imperadores trocavam governadores como peças de um jogo, ele deixava que a experiência florescesse. Setes, 9 anos no mesmo posto? Uma eternidade em comparação aos ventos políticos que sopravam em Roma. E assim, homens como Marco Gávio Máximo, o prefeito da guarda pretoriana, cuja sombra se estendia sobre a própria cidade, tornaram-se pilares de um reinado que não precisava de sangue para se firmar. Mas não pensem que sua brandura era fraqueza. Quando os brigantes, aquele povo orgulhoso das terras altas da Britânia, ousaram desafiar a ordem romana, Antonino não hesitou. Não foi ele quem empunhou a espada. Seu lugar estava em Roma, tecendo alianças e garantindo que o império respirasse sem sobressaltos, mas sua mão guiava cada movimento. Quinto Lólio Úrbico, o governador que trocara as florestas germânicas pelos pântanos britânicos, recebeu a missão: conter a revolta e levar a fronteira além do muro de Adriano. Os brigantes, donos de uma terra que se estendia desde as colinas de Yorkshire até as fronteiras da Caledônia, descobririam que a paciência romana tinha limites. E que limites? Sem crônicas detalhadas para nos contar cada batalha, a terra mesma fala por nós. Em Corbridge, ao sul do muro, as legiões se prepararam. 3 exércitos, forjados no fogo das campanhas do Reno, marcharam para o norte em 141 d.C.
Não era uma incursão, era uma afirmação. Até 142, as planícies da Escócia Baixa caíram sob o jugo romano. E quando as notícias chegaram a Roma, o Senado não teve escolha senão proclamar Antonino Imperator pela segunda vez. Não era um título qualquer. Na velha república só os generais vitoriosos o recebiam. Desde Augusto, ele se tornará sinônimo do próprio poder imperial. A primeira vez fora em 138 por herança. Esta, por conquista. Enquanto seus legados esmagavam resistências no norte gelado, Antonino permanecia em Itália, não por medo, mas por visão. Adriano errara ao passar anos longe de Roma, e os senadores nunca lhe perdoaram. Ele não. Durante 23 anos, seu reinado foi uma dança entre a urbe e suas vilas campestres, sempre acessível, sempre presente. Os governadores provinciais podiam respirar, não precisavam correr atrás de um imperador nômade. As mensagens chegavam, as ordens eram claras e o império, pela primeira vez em décadas, sentia-se governado, não apenas administrado. E quando a terra tremeu em 140 d.C., arrasando cidades na Ásia Menor e engolindo a costa de Rhodes em um tsunami, como nos conta Hélio Aristides, com voz trêmula de quem viu o mar recuar antes de devorar tudo, Antonino não se limitou a lamentar. Enquanto Lólio Úrbico consolidava suas vitórias no norte, erguendo o Muro Antonino, aquela fortaleza de terra e madeira que por 40 milhas desafiou os ventos da Caledônia, o imperador agia. 6 fortes, uma estrada militar, uma linha de defesa que não substituía, mas complementava o legado de Adriano. Não era uma muralha qualquer, era um aviso. Roma não recuava, expandia. E assim, entre pedras erguidas e terras conquistadas, um homem que nunca vestiu armadura provou que a verdadeira força não está no aço, mas na decisão. Enquanto outros imperadores se perdiam em guerras intermináveis, Antonino escolheu governar. Enquanto outros se afogavam em intrigas, ele construía. E se isto não é grandeza, então que nome daremos à história? O Mediterrâneo não chorava em vão. Quando a terra tremeu e as ondas engoliram cidades inteiras, quando torres desabaram sobre templos e homens sobre homens em um abraço macabro de destruição, Antonino não virou o rosto. Ele conhecia aquelas terras. Não como um conquistador que passa e esquece, mas como um homem que anos antes havia caminhado por aquelas ruas como procônsul da Ásia. Cada pedra caída era um grito que ecoava até Roma, e ele respondeu, não com palavras vazias, mas com mármore e ouro. As cidades não foram apenas reconstruídas, foram ressuscitadas. Não como sombras do que eram, mas como joias reluzentes, prova de que o império não abandonava os seus. E mais, enquanto outros imperadores esmagavam províncias sob o peso de tributos, Antonino aliviou a carga. Cortou a corrupção que sugava o sangue dos cidadãos através dos cursos públicos, aquele sistema postal que em mãos gananciosas se tornará um parasita. Por que os provincianos devem pagar pelos caprichos de romanos que viajam por prazer? Teria perguntado. E a resposta foi um decreto. Justiça não é caridade, é dever. Mas se pensam que sua grandeza se media apenas em moedas poupadas ou estradas pavimentadas, enganam-se. Quando Faustina a Grande partiu deste mundo em 140 d.C., o luto de Antonino não foi silenciado atrás das paredes do palácio. Ele o transformou em legado. Fundou as Puellali Faustinianae, um refúgio para órfãs que, como raios de sol após a tempestade, carregariam o nome daquela que fora sua parceira em vida. E o Senado, testemunha dessa devoção, não hesitou. Faustina foi elevada aos céus, seu templo no Fórum Romano brilhando com estátuas de ouro e prata, como se os deuses próprios tivessem dito, aqui jaz uma mulher que merece ser lembrada. Mas a história não para lamentações. Enquanto uns murmuravam sobre os supostos excessos de Faustina e fofocas que Antonino silenciou com ações, não com espadas, o império seguia em movimento. No norte, a Dácia ferveu. Uma rebelião, um desafio. E qual foi a resposta? Não a fúria cega de legiões arrasando tudo, mas a precisão de um estrategista, reforçar a Mésia inferior, escolher governadores que governassem, não que saqueassem. Na Panonia, um rei para os quadros foi coroado não pela força, mas pela sabedoria, um aliado não um escravo. E quando os partas, sempre ávidos por conflitos, ousaram ameaçar a Armênia, Antonino não desceu à arena com gritos de guerra. Escreveu uma carta. Uma carta. Não com ameaças, mas com uma oferta. Paz se quisessem, guerra se insistissem. Os partas recuaram. Porque até os mais arrogantes sabem reconhecer quando estão diante de um homem que não blufa, mas também não desperdiça vidas em vaidades. E enquanto uns celebram vitórias sangrentas, ele construía estradas. Não para marchas militares, mas para o comércio, para o povo.
Na Gália Narbonense a Via Emília foi restaurada, novas vias surgiram, tecendo o império mais próximo. Por que isolar quando podemos conectar? Parecia dizer cada pedra assentada. E o que chegava por essas estradas? Vinho, madeira, prosperidade e algo mais valioso, a certeza de que Roma não era apenas um centro, mas uma rede. Uma teia onde cada província, cada cidade, cada aldeia tinha seu lugar. E a Grécia? A Grécia. Adriano a amara com paixão de poeta, Antonino a honrou com a precisão de um estadista. Não bastava admirar suas colunas, era preciso elevar seus filhos. Herodes Ático, o grande orador, não foi apenas convidado a Roma, foi feito cônsul. Aristides, com suas palavras afiadas como espadas, proclamou ao mundo o que muitos já sabiam, que Antonino não governava por acaso, mas por desígnio. Os deuses disse deram-lhe pureza de intenções e um coração generoso. Enquanto outros imperadores se perdiam em delírios de grandeza, ele agia. Enquanto outros esmagavam, ele unia. Até que em 145 d.C., o vento mudou. No norte da África, os berberes de Mauritânia, esse povo indomável que Roma tentará, mas nunca conseguirá domar por completo, se levantaram. 100 anos de domínio romano e ainda assim, a chama da rebeldia ardia. Mas Antonino mais uma vez não respondeu com fogo. Porque ele sabia, o império não se mantém apenas pela força. Às vezes basta mostrar que a mão estendida pode ser mais poderosa que o punho cerrado. Os berberes, aqueles guerreiros das montanhas do Atlas, desciam como sombras sobre as terras férteis do Mediterrâneo, desafiando a ordem que Roma tanto prezava. Junte-se a nós, ecoava o chamado nas tribos enquanto planejavam incursões ousadas contra os assentamentos romanos. Mas Antonino não se deixou levar pela fúria fácil. Quando as perturbações atingiram um ponto crítico, ele não enviou legiões cegas de vingança, enviou homens com uma missão clara: restaurar a paz sem semear ódio. Os berberes foram recuados, não esmagados, de volta às suas montanhas e desertos, onde a resistência ardia, mas onde também podia ser contida. Porque um império sábio não vence apenas com espadas, vence com estratégia, com paciência, com a arte de saber quando recuar para avançar melhor. E enquanto o norte da África fervilhava, até mesmo em Espanha, terra que Roma considerava pacificada, ousados se levantavam contra o jugo imperial. Em setembro de 145, o Senado condenou um homem não por suas ações, mas por suas ideias, Cornélio Prisciano, acusado de conspirar contra a tranquilidade da província. A história augusta sussurra que ele teceu planos, que sonhou com a liberdade. Mas Antonino mais uma vez agiu com medida. Prisciano caiu, mas seus cúmplices, intocados. Porque o imperador não governava pelo medo, governava pela justiça temperada pela clemência. O mesmo ocorreu com Átilo Titiano, outro que ousou sonhar com o trono. Ambos poderiam ter arrastado dezenas à ruína com suas ambições, mas Antonino preferiu cortar apenas o mal pela raiz, poupando os que haviam sido arrastados pela correnteza da rebeldia. Era sua marca: investigar antes de julgar, pesar cada decisão como se o destino de Roma dependesse dela, e de fato dependia. Enquanto isso, um jovem de apenas 20 e poucos anos observava, aprendia e já moldava o futuro. Marco Aurélio, o herdeiro filosófico, não era mais o adolescente que assumirá o consulado aos 19 ao lado do próprio imperador. Em 145 lá estava ele novamente, cônsul ao lado de Antonino, mas desta vez com algo mais: o peso de um destino que se desenhava. Naquela primavera, aos 24 anos, casou-se com Faustina, a jovem, uma união que não era apenas política, mas o selo de uma nova era. Ela, aos 15, recebeu o título de Augusta, honra que jazia vazia desde a morte de sua mãe, 5 anos antes. E como se o destino quisesse abençoar essa aliança, em novembro de 147 nasceu Domícia Faustina, a primeira de pelo menos 14 filhos que preencheriam os salões do palácio com risos e esperanças. Mas Antonino não se contentava em preparar um sucessor, queria forjar um igual. Em 147 concedeu a Marco Aurélio a tribunicia potestas e o imperium proconsulare, poderes que o equiparavam ao próprio imperador. Agora, o jovem podia levar questões ao Senado, comandar exércitos, tomar decisões que ecoariam pelos séculos. Não era uma mera formalidade, era a revolução silenciosa de um sistema. Pela primeira vez, Roma tinha 2 imperadores, um sênior e um júnior, um arranjo que plantava a semente para o futuro governo colegiado do século III. Antonino não apenas passava o cetro, ele ensinava a segurar. E então veio 148, o ano do 90º jubileu de Roma. 9 séculos desde que Rômulo e Remo, amamentados pela loba às margens do Tibre, ergueram a cidade que dominaria o mundo.
As celebrações foram um espetáculo de grandeza, jogos que faziam tremer os anfiteatros, bestas exóticas, elefantes, girafas, rinocerontes, trazidas de terras distantes para maravilhar o povo. Até crocodilos foram arrastados para a arena, onde sua ferocidade se transformava em sangue e aplausos. Mas Antonino, sempre pragmático, sabia que a glória tinha um preço. Reduziu em 5% o teor de prata nas moedas, um ajuste sutil que manteve o tesouro estável sem abalar a economia. Porque o império não se sustenta apenas com festas, sustenta-se com equilíbrio. E que melhor maneira de celebrar Roma do que relembrar suas origens? As moedas cunhadas naquele ano contavam a história de Enéas, o herói troiano que fugiu das chamas de Troia para fundar uma nova pátria, de Rômulo e Remo, os gêmeos salvos pelo destino. Mas havia algo mais naqueles metais brilhantes, um renascimento religioso. Os deuses antigos Júpiter, Juno, Minerva, ganhavam novos templos, enquanto cultos solares como o de Hélios floresciam no Oriente. Antonino, como Pontifex Maximus, não apenas presidia os sacrifícios, ele os vivia. Em 139, restaurara o templo de Júpiter Capitolino. Em 148 e 157, ergueu mais altares, como se cada pedra fosse um voto pela eternidade de Roma. E quando completou uma década no trono, fez algo que poucos ousariam. Devolveu seus poderes ao Senado, só para que este, em um gesto teatral, os restituísse. Era o antigo jogo de Augusto, a fachada da legitimidade republicana. Mas Antonino foi além. Aboliu formalidades vazias, fortaleceu a nobreza senatorial, distribuiu honras como se fossem sementes de lealdade. Porque ele sabia, o império não é feito apenas de exércitos e leis, é feito de homens que acreditam nele. E se o Senado, outrora orgulhoso, agora se curvava a um pequeno círculo de conselheiros, cabia ao imperador lembrá-lo de sua grandeza passada, não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque governar não é esmagar, é elevar. E Antonino, o piedoso, elevava Roma a cada decisão. Roma, o coração do império, já não batia apenas pelo poder das legiões, mas pela sabedoria de um homem que transformava crises em oportunidades. Antonino não governava com a espada, mas com a precisão de um cirurgião que sabe onde cortar para salvar o corpo, e onde suturar para que as feridas não deixem cicatrizes. Seu conselho imperial não era um mero ajuntamento de vozes, mas uma orquestra afinada, onde cada nota, cada sugestão dos juristas, cada reforma legal era um acorde na sinfonia da justiça. Simplificar os processos? Não por capricho, mas porque um império que sufoca seus cidadãos sob o peso da burocracia é um império que se estrangula a si mesmo. Proteger os filhos adotivos, blindar os libertos da crueldade de senhores sem escrúpulos, essas não eram concessões, eram os alicerces de uma sociedade que se queria duradoura. Antonino não inventava leis, ele as aperfeiçoava, como o ourives que lapida uma pedra bruta até revelar seu brilho oculto. E quando as cidades tremiam literalmente como naqueles dias sombrios em que a terra se abriu sob a Ásia Menor, ele não enviou condolências. Enviou seu filho. Marco Aurélio, ainda jovem, mas já moldado à imagem do pai, não hesitou em sujar as mãos com o pó das ruínas de Esmirna, em erguer Nicomédia e Éfeso não como monumentos à vaidade imperial, mas como prova de que Roma não abandonava os seus. Banhos públicos, templos, aquedutos, cada pedra reassentada era um lembrete. A grandeza de um império não se mede pelo que destrói, mas pelo que reconstrói. E se os registros se perdem entre as brumas do tempo, pouco importa, as pedras falam por si. Éfeso, com seus 2 templos ao culto imperial, não era apenas uma cidade privilegiada. Era um símbolo de que a lealdade se recompensa com grandeza. Mas nem tudo eram terremotos e obras públicas. Havia aqueles que desafiavam a ordem, os rebeldes do Egito, inflamados junto ao Mar Vermelho, ou os judeus, cuja resistência teimava em arder mesmo após décadas de repressão. Antonino não esmagou essas chamas com a fúria de um Trajano, ou a mão de ferro de um Adriano. Ele as apaziguou. Porque o imperador que conhece a história sabe que a violência só alimenta o ódio, enquanto a justiça, ainda que tardia, pode semear a paz. Os judeus expulsos voltaram, as restrições afrouxadas. Não por fraqueza, mas porque um império que expulsa seus filhos perde mais do que territórios, perde sua alma. E então veio Justino, o mártir, com sua primeira apologia nas mãos, um homem que ousava pedir clemência para aqueles que Roma ainda via como hereges. Antonino ouviu. Não porque fosse um visionário, os cristãos ainda eram uma seita entre muitas, mas porque um governante sábio sabe que perseguir ideias é como tentar segurar água com os dedos, quanto mais aperta, mais escorre. A resposta de Justino, cheia de paralelos entre Cristo e os deuses pagãos, não era apenas um pedido de tolerância, era um convite à reflexão.
E Antonino, que já havia provado ser mestre na arte de ouvir, não o ignorou. Não houve éditos de conversão forçada nem fogueiras. Houve talvez um silêncio calculado, aquele que permite que as sementes cresçam sem serem arrancadas pela mão pesada do Estado. Quando finalmente retornou a Roma, não era como um conquistador coberto de glórias sangrentas, mas como um pai que havia visitado suas províncias mais turbulentas e voltava com a certeza de que o império, sob suas mãos, respirava. Os partas que tantos imperadores haviam temido, agora se curvavam não pela força das armas, mas pelo peso de um tratado que Antonino selou com a mesma serenidade com que assinava um decreto. A paz não era a ausência de guerra, era a presença da ordem, da previsibilidade, da confiança de que, sob aquele homem, Roma não seria arrastada para mais um ciclo de vinganças e revoltas. E assim, enquanto o Senado murmurava, enquanto os generais ansiavam por campanhas gloriosas, enquanto os poetas compunham odes a heróis de espadas reluzentes, Antonino governava, não com o estrondo dos tambores de guerra, mas com o ritmo constante de um coração que batia pelo bem comum. Porque, no fim das contas, um império não se sustenta apenas por medo. Sustenta-se por algo muito mais raro, a crença de que no trono senta não um tirano, mas um guardião. E o império, o império. Enquanto os poetas cantavam suas glórias e os generais traçavam estratégias em mapas de pergaminho, algo se movia nas fronteiras. Não com o estrondo de legiões, mas com o sussurro de uma inquietação que serpenteava pelas províncias. Na Dácia, nos anos 150, a terra que Roma conquistara com sangue e suor, mais uma vez se rebelou. Mas o governador Marco Estácio Prisco, homem de mão firme e olho aguçado, esmagou a revolta com a precisão de um cirurgião. Por isso, o Senado o coroou com honras, e o nome dele ecoou nos anais da história. Enquanto isso, em 159, o consulado se abria como uma porta para novos destinos, e as políticas de defesa em Britânia começavam a se transformar, como areia movediça sob os pés dos soldados. E a Germânia? A Germânia. O muro antonino, erigido com tanto esforço nas terras escocesas, foi abandonado em menos de uma década. Não por fraqueza, mas por cálculo. As guarnições recuaram para o muro de Adriano, como quem dobra um braço para golpear com mais força. Enquanto isso, nas fronteiras da Alta Germânia e da Bela Récia, as linhas avançavam 15 milhas, como um império que respirava, expandindo e contraindo seus pulmões. Legiões foram deslocadas da Germânia para a Britânia, e os homens murmuravam. Por quê? Talvez porque Gnaio Júlio Vero, governador daquelas terras frias, tivesse domado os brigantes e os caledônios com mão de ferro, só para então olhar o muro antonino e ver não uma fortaleza, mas um peso. Ou talvez porque em Roma, algo mudará depois que Gavio Máximo, o prefeito pretoriano, deixou seu posto após 20 anos de serviço. Mas Antonino não era só espadas e fronteiras. Seu olhar se estendia além, até onde a seda se encontrava com o vidro. Há quem diga que ele sonhou com a China. Os registros do livro dos An posteriores falam de um embaixador chamado Andun Sin, Antonino, recebido pelo imperador Yuan como rei de Dakin, o nome que os chineses davam ao nosso império. Seria ele? Os navios romanos já navegavam há séculos pelas rotas indiretas da Ásia, mas desta vez, algo era diferente. Em 166, 5 anos após a morte de Antonino, envoados chegaram à corte chinesa com presentes exóticos. Teriam sido mercadores audaciosos, desbravando caminhos por Vietnã para escapar dos partas? Ou seria o último suspiro de uma política que Antonino iniciará, uma semente plantada que só floresceria depois de sua partida? Mas a história, meu caro, não se escreve apenas com seda e diplomacia. Às vezes, ela se mancha de sangue e lágrimas. Em 165, uma sombra desceu sobre Roma. Uma peste silenciosa e voraz rastejou pelas províncias orientais e se espalhou como fogo em palha seca. Chamaram-na de peste antonina não por culpa dele, mas porque foi sob seu nome que ela chegou. Varreu cidades lotadas, onde os corpos se amontoavam mais rápido que as piras funerais. 10 milhões de almas, talvez mais, um quarto do império, dizem alguns. Varíola? Sarampo? Os médicos ainda discutem, mas os mortos não respondem. E enquanto Roma sangrava, Antonino envelhecia. 75 anos, uma vida longa para um homem, uma eternidade para um imperador. Nos últimos meses, sua coluna já não se endireitava, e o peso da púrpura parecia mais pesado que nunca. Marco Aurélio, seu filho adotivo, assumia cada vez mais o fardo, como um aprendiz que sabe que logo será mestre. Os dois governaram juntos por anos, seus nomes gravados lado a lado em pedra, como se o destino os tivesse tecido na mesma trama.
até que em 7 de março de 161, na quietude de sua vila em Lório, Antonino sentou-se para o último banquete. Comeu queijo, muito queijo, dizem as crônicas, e na manhã seguinte a febre o tomou. Quando percebeu que a hora chegará, chamou Marco Aurélio. Não com lágrimas, mas com a serenidade de quem sabe que cumpriu seu dever. Passou-lhe o império como um pai entrega uma herança, e quando o guarda da noite pediu a senha, ele respondeu com uma palavra só, a equanimitas. Equanimidade. Depois virou-se de lado, como quem se deita para um sono profundo e partiu. Havia sido imperador por mais de 23 anos, um reinado que o colocou como segundo imperador romano de maior duração, superado apenas por Augusto. E não foi um governo qualquer. Desde o primeiro dia, Antonino Pio traçou seu caminho com uma clareza que poucos soberanos ousaram ter. Escolheu seu sucessor, preparou o terreno para Marco Aurélio e, quando chegou sua hora, entregou o poder sem crises, sem sangue, sem a sombra de uma disputa. O trono, livre de obstáculos, como se o próprio destino o tivesse reservado para quem melhor soubesse carregá-lo. Roma o amava. Não era apenas o respeito protocolar dos senadores ou a lealdade forçada dos generais, era algo mais profundo, quase familiar. Quando sua alma partiu, o Senado não hesitou, elevou-o à condição divina como se os deuses mesmos tivessem reconhecido sua grandeza. Os jogos em sua memória foram tão grandiosos quanto sua vida discreta permitirá, e seus restos mortais descansaram no mausoléu de Adriano, agora consagrado também a ele e a sua amada Faustina. Um gesto simbólico quase poético, o homem que governara com tanta moderação merecia um lugar entre os imortais. Mas aqui vem o detalhe que poucos notam: Marco Aurélio, seu herdeiro, quebrou a tradição. Não se contentou em acumular os poderes habituais, a tribunicia potestas, o imperium proconsulare, como se fossem meros formalismos. Ele foi além. Concedeu a seu irmão adotivo Lúcio Vero o título de Augustus, algo nunca antes visto, 2 imperadores reinando lado a lado, dividindo o fardo do poder. Pela primeira vez na história de Roma, o peso do império não recaía sobre um único par de ombros. Era uma revolução silenciosa, uma inovação que só um homem como Antonino Pio, que compreendia o valor da harmonia, poderia ter inspirado. E no entanto, mesmo com essa herança de estabilidade, Marco Aurélio enfrentaria tempestades que seu pai adotivo jamais conheceu. As guerras marcomânicas irromperam como um presságio sombrio, arrastando Roma para conflitos nas fronteiras do Danúbio e além, onde tribos germânicas e sármatas se aglomeravam como nuvens antes de uma tempestade. Era o prenúncio de um futuro que o império ainda não conseguia ver com clareza, as invasões que séculos depois abalariam seus alicerces. Antonino Pio, em sua sabedoria, parece ter pressentido que a paz não era eterna, mas soube preservá-la enquanto pôde. Ele foi o quarto dos 5 bons imperadores, aquele grupo seleto que entre 96 e 180 d.C., transformou a ideia mesma de poder em Roma. Não por acaso, seu reinado foi o mais longo entre eles. E no entanto, o que sabemos sobre ele? Pouco. As fontes são escassas, os registros arqueológicos fragmentados. Não há épicos sobre suas conquistas, nem monumentos grandiosos erguidos em seu nome. Antonino Pio não foi o conquistador que expandiu fronteiras como Trajano, nem o filósofo que escreveu meditações como Marco Aurélio. Não ergueu um fórum para eternizar seu legado, nem sonhou com glórias distantes. Mas fez algo muito mais raro: governou. Governou com uma mão firme e uma mente serena, mantendo as fronteiras onde estavam, exceto por um breve avanço na Britânia, onde a resistência dos brigantes e dos caledônios forçou a retirada da muralha antonina. Não inovou na administração das províncias, não reformou o sistema de impostos, não inventou novas instituições. Simplesmente funcionou. E em um império acostumado a tiranos, a generais ambiciosos e a senadores corruptos, funcionar era por si só uma proeza. Imagine por um instante o contraste. Roma ainda se lembrava dos horrores das guerras civis, do sangue derramado por Júlio César e Augusto para unificar o império. Ainda ecoavam os gritos dos soldados nas batalhas de Actium, os murmúrios das conspirações no Senado. E então chegou Antonino Pio, e com ele, décadas de uma paz tão profunda que quase parece entediante. Uma tranquilidade que hoje soa como um luxo inacreditável, um intervalo de luz antes das sombras dos séculos III e V, quando as invasões e as crises fariam de Roma um campo de batalha permanente. Então, pergunta-se, foi ele apenas um burocrata competente, um administrador que evitou os excessos sem jamais brilhar? Ou foi, como muitos acreditam, um dos últimos grandes guardiões da Roma que o mundo antigo conheceu? Um homem que entendeu que às vezes a verdadeira grandeza não está em conquistar, mas em preservar? A história, como sempre, deixa a resposta nas mãos de quem a lê.
Mas uma coisa é certa, em um império construído sobre a espada e a retórica, Antonino Pio escolheu governar com a equanimidade que seu mestre, Adriano, lhe ensinou. E se isso não é virtude, então o que é?